Dentro de mais alguns instantes, os candidatos à Prefeitura de São Paulo se reunirão pela 11ª vez, restando ainda um último debate, que será feito pelas organizações Globo. Os debates foram marcados pela contundência, claro, pela cadeirada e pela participação diferente, né, do candidato Pablo Marçal. Se em São Paulo os debates foram extensos, né, bateram até recorde, aqui em Limeira a situação foi completamente oposta. Os raros encontros entre os candidatos à prefeitura produziram recortes nada animadores. Mas seria bacana, né, um debate independente onde as pessoas pudessem fazer algumas perguntas. Por exemplo, ao candidato Murilo Félix. Seu pai é investigado por atitudes que envolviam corrupção no governo, fez com que o senhor fosse preso, assim como seu irmão e a sua mãe. O que leva a acreditar aos eleitores que não acontecerá o mesmo num eventual e futuro governo? Para o candidato Betinho Neves, por exemplo, perguntar para ele, né? Limeira vive a síndrome do vice, né? A maldição do vice. E muitas pessoas que votarão no seu nome no próximo final de semana não escolherão exatamente, mas sim a candidata doutora Mayra, que está consigo. O que leva esses eleitores a acreditarem que ela terá participação no governo e não ficará escanteada como os atuais vices aqui na cidade de Limeira? Para a candidata Érica Tanque, então, o leque de perguntas seria maior, mas uma simples indagação já seria suficiente. Candidata Érica, digamos que num eventual governo, numa eventual vitória, quem garante que o atual prefeito, o imperador Botion, não terá o comando das ações, uma vez que a senhora não conseguiu colocar um mero assessor no seu gabinete quando foi eleita a vice? Que leva a acreditar que isso não voltará a acontecer, ou seja, a senhora não terá poder de comando nenhum. E ao candidato Mitsunaga perguntar para ele o que o levou a acreditar que as candidaturas de esquerda teriam alguma chance aqui em Limeira, uma vez que a cidade é ultraconservadora. Essa candidatura sua foi para valer ou ela significou apenas uma ponte para as eleições legislativas de 2026? Tá vendo? Por isso seria bom o debate, para que eles pudessem responder perguntas como essas e tantas outras. O Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 30 de setembro, não é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira e vamos rapidamente fazer contato com o jornalista José Antônio Encinas, que já está conosco. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso programa. O Zé Antônio, daqui a pouquinho teremos a participação do nosso companheiro César Roberto, que ele vem trazendo detalhes da demissão do técnico Tite do Flamengo. Foi demitido na manhã dessa segunda-feira, mesmo vencendo o jogo ontem. Mas como o César vem trazendo apenas informações, eu queria uma rápida análise sua, porque isso já aconteceu com o Corinthians. Como se sabe, o Flamengo tem um jogo importante contra o Corinthians nesse meio de semana. E um tempo atrás o Corinthians também demitiu o seu treinador, colocou um outro às vésperas de uma decisão também. Não deu nada certo, o Corinthians acabou perdendo. A demissão do Tite era mais ou menos favas contadas, previsível. Né? Previsível, exatamente, previsível. E agora acabou acontecendo há poucos dias do primeiro jogo que decide a Copa do Brasil. Em seu lugar vem um jogador que estava lá no Felipe Luiz, né, que estava comandando as categorias de base, e diziam ontem, inclusive, que ele não tem nem a carteirinha para ser técnico especial, deve ter conseguido, obviamente. Mas queria sua análise, isso aí, embora previsível, pegou a torcida do Flamengo de surpresa ou não? Na verdade, Beto, a demissão mesmo é mais em função da pressão da torcida, Beto. Ontem eu acompanhei esse jogo do Flamengo, né? Ele foi o último jogo da rodada, às 8 da noite, no Maracanã. E o Flamengo, novamente, Beto, pegando um time aí que não vem bem também, né, nesse campeonato, está com risco até de rebaixamento, que é o Atlético do Paraná.
o Atlético criou situações, Beto, para ganhar o jogo, né? Mesmo jogando fechadinho ali, aguentando a pressão, o Atlético quase venceu o jogo, né? Que os seus atacantes também estão em uma fase, não estão aí com aquela facilidade ali de botar a bola para dentro, né? E o Flamengo sendo vaiado, muito vaiado mesmo, Beto, ao final do jogo, aí numa jogada individual do Gerson, né? Ele faz uma bela jogada e acaba surpreendendo ao entrar na área, né? Ele recebe um cruzamento e faz um gol de cabeça aos 44 do segundo tempo, Beto, quando o Maracanã todo estava vaiando a equipe, né? Chamando a equipe de time sem vergonha, né? Ou seja, é uma situação que estava muito complicada e, como eu falei, né, a demissão do Tite era previsível. E a torcida queria isso exatamente. E hoje, logo pela manhã, aí, por volta de 7h30 da manhã, o Flamengo divulgou nas suas redes sociais que o Tite não era mais o técnico, né, o seu treinador. Então, Beto, só para você ter uma ideia, nos últimos anos, o Flamengo foi demitindo técnicos, um técnico atrás do outro, e ele já tinha aí, antes dessa demissão do Tite, uma dívida de 45 milhões de reais somente com pagamento dos técnicos, né, que ele acabou demitindo. E agora vai se juntar a isso o Tite, que tem a receber com certeza pelo menos mais uns 10 milhões aí pela frente, Beto, de acordo com o contrato que ele tinha, né, por mais algum tempo. Então, e também eu acho que o Flamengo fez isso, Beto, porque o time não está jogando bem, eles querem tentar dar uma motivação extra aí, porque é lógico, Beto, todo mundo sabe que o Flamengo agora no Brasileiro tem muito poucas chances, né, de conseguir o título. Então, a Copa do Brasil, que começa agora a ser decidida nessa quarta-feira, é o campeonato que o Flamengo vai ter que lutar para conseguir, né, um título esse ano, né, um título importante. Ele foi campeão carioca, mas o campeonato da Copa do Brasil, além do status, né, Beto, de um título importante, também dá muito dinheiro. Então, eles preferem colocar o Felipe Luiz, né, Beto, que é um ex-jogador, jogou muito tempo na seleção, jogou na Espanha, e era jogador do Flamengo até o ano passado, se aposentou, começou a trabalhar ali no Flamengo. Quem sabe ele, que é amigo de todos os jogadores ali, Beto, consiga dar uma motivação, né? O Flamengo está apostando nisso, né? Tirando o Tite, dando essa motivação com esse jovem treinador, vamos chamar assim, que acabou se aposentando aí no final do ano passado, né, Beto? Então eu acho que a estratégia do Flamengo é essa. O único título que a gente tem condições de ganhar esse ano é a Copa do Brasil. E se a gente manter o Tite no comando, vai continuar jogando mal, corre o risco de ser eliminado pelo Corinthians e aí não tem chance nenhuma mais de outro título, né, Beto? Tá certo, tá certo. E o Corinthians também, que não está classificado para a Copa do Brasil, porque tem que ganhar esse título para estar, pelo menos, na competição no ano que vem, né? Isso, Senão o no ano que Corinthians vem. seguirá fora da Copa do Brasil também. Bom, daqui a pouquinho, então, informações com o César Roberto. Ensinas, lamentavelmente, você tem duas informações tristes aí para nos oferecer. Isso, Beto. A gente tem citado muitos acidentes de trânsito aqui em Limeira, né, Beto, recentemente. E ontem à noite acabou acontecendo, Beto, um atropelamento ali no KM 143 da rodovia Anhanguera. No sentido, Beto, de interior capital. Duas mulheres, Beto, estavam tentando atravessar aquele trecho. Para as pessoas também saberem, quem não conhece ali o KM 143, Beto, é mais ou menos naquele quilômetro onde tem a entrada de Limeira, ali na Brigato, né, que é aquela entrada que dá acesso à Avenida Costa e Silva. E onde elas estavam atravessando, Beto, tem o Jardim Anhanguera, ali em Limeira, que é um dos primeiros bairros de Limeira, ali nessas proximidades ali da entrada do 143. Essas duas mulheres, Beto, então elas estavam tentando atravessar a pista quando acabaram atingidas por um carro. Uma delas, Beto, foi arremessada contra o para-brisa de um ônibus que também estava numa outra faixa da rodovia e uma delas acabou ficando sobre a pista, né, e outros carros e uma moto acabaram atropelando essa mulher. A outra sofreu ferimentos muito graves também, chegou a ser socorrida, Beto, mas morreu a caminho do hospital.
e uma delas acabou morrendo no local e o corpo, né, ainda não foi identificado, Beto, né, ficou numa situação muito complicada, né, ficou espalhado ali pela pista, né, após essas várias colisões aí que ele acabou sofrendo, então uma tragédia, né, Beto? Então, duas mulheres, uma ainda não foi identificada e a outra, que morreu a caminho do hospital, trata-se de Francisca Rosângela de Souza. Ela tinha 49 anos e morava ali no Jardim Vista Alegre, que, né, é um dos bairros ali que também fica um pouco distante até daquele local, né, Beto? Mas por algum motivo ainda não se sabe, somente depois aí com alguns familiares vão dizer o motivo delas estarem naquele local, né, tentando atravessar a rodovia Anhanguera. Então, mais duas mortes aí, Beto, na estatística, né, de mortes no trânsito em Limeira neste ano, né, e que está aí cada vez mais aumentando, Beto. Que coisa, né? Que coisa. Lamentável, né? Lamentável. A gente fala tanto de passagem, mas também a pessoa tem que saber o que faz, José, porque esses dias eu também estava numa... eu não me lembro... nessa pista Limeira-Mojimirim, também eu vi que a frequência de carros não é tão grande assim, eu vi uma pessoa tentando atravessar a pista também. É claro que não tem tanto carro passando por ali, mas eu fico me perguntando, toda vez que eu vejo alguém nessa iminência de atravessar, e muita gente, inclusive, viu, Zé, com bicicleta. Aí o sujeito Sim. quer passar de bicicleta para o outro lado, é terrível, viu? É terrível. Isso aí é um risco. É terrível. É um risco muito grande que as pessoas correm, muito grande. Então, lamentavelmente. Então, Beto, imagina também, né, numa noite de domingo, né, Beto, quantos veículos não estavam ali retornando para a capital, né? Quantas pessoas não saíram, não deixaram o interior, estavam voltando para a capital, ou seja, o fluxo de veículos naquele momento era enorme, né, Beto? Mesmo a gente não estando ali, você vai imaginar que a quantidade de carros no período ali, final de tarde, começo de noite, né, Beto? Quando foi aí o horário aí dessa colisão, é de um fluxo muito intenso, é muito difícil você ultrapassar, e ainda mais no escuro, né? Lógico, onde elas foram tentar atravessar, Beto, tem os postes que iluminam a pista. São poucos pontos que existem disso, né? Mas naquele local tem, né, uma iluminação, mas mesmo assim, quem está vindo ali em alta velocidade, né, Beto, a 100 por hora, dificilmente você vai ter tempo de frear ou de fazer uma mudança de faixa, você ainda corre o risco de acabar colidindo com outros carros e causar até um acidente mais grave ainda, né? Vamos imaginar, Beto, que esse ônibus, né, tivesse tentado frear e capotasse ali. Tinha 36 pessoas dentro desse ônibus. Poderia ter sido uma tragédia ainda maior, né, Beto? Sem dúvida, bem lembrado, bem lembrado. Um desastre que poderia ter proporções muito maiores, muito maiores. Muito maiores, Tá bom. Beleza. Encinas, muitíssimo obrigado mais uma vez. Vamos que vamos nessa semana, reta final das eleições, inclusive também. E Isso. muita coisa pra gente conversar. Obrigado, ótima semana e até amanhã, amigo. Até mais, Beto. Tchau, tchau. Valeu. Vou até a redação da Tribuna de Limeira, bater um papo agora com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está conectado conosco. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira nesta segunda-feira, que está começando uma nova onda de calor, e essa deve ser pior ainda do que as que nós já tivemos. É a 8ª onda de calor, né? As nossas temperaturas aqui no estado de São Paulo podem chegar às máximas de 39 graus centígrados até o dia 8, Beto. E, por enquanto, sinal de chuva só para a segunda quinzena de outubro, como já vem sendo dito há algum tempo pelos meteorologistas. Tá certo. Cláudio, vamos lá. Queria comentar um pouquinho consigo aí nessa reta final das eleições, mas antes, queria chamar a atenção para o noticiário de hoje, né? Aliás, deve ter sido falado ontem também nos programas da Rede Globo, porque a Globo está postando isso. As investigações apontam aí para muitas irregularidades que teriam sido cometidas do ponto de vista fiscal e financeiro por uma empresa do cantor Gustavo Lima.
e venda de avião por 2 vezes, sabe? Encontro de notas fiscais sequenciais, dinheiro em espécie. A situação, tudo bem, ele se livrou da prisão, mas não se livrou da investigação, né, Cláudio? Parece que a situação não é nada fácil para ele, né? Não, não, Beto, ele já está sendo investigado, já está aberto o inquérito criminal contra ele e, vamos dizer assim, de forma sorrateira, ele fez 2 shows no Pará e voltou a Miami, né? Então, ele, por enquanto, está livre de qualquer prisão. E eu tenho minhas dúvidas sobre a lisura daquele desembargador do TJ do Recife que liberou, né? Ou seja, que revogou sua prisão preventiva, assim como dos demais implicados, né? É muito estranha a atitude desse desembargador, sendo que as ações da juíza de primeira instância foram muito bem fundamentadas. Mas, enfim, né? A gente vai vendo isso, vai vendo acontecer, e isso daí coloca principalmente uma pulga atrás da orelha das empresas de bet, né? Das empresas de aposta online, né? E é preciso realmente que isso dê uma certa clareza e as pessoas entendam, né, essa situação e também, né, que essa regulamentação aí seja mostrada de forma clara e transparente como que funciona, mesmo porque essas bets são bancadas por grandes empresas de apostas e boa parte delas são multinacionais, né? Então vamos ver aí como vai dar agora, mas eu acredito que é preciso sim uma investigação muito pesada nesse sentido para que possamos ter aí uma radiografia, né, dessas empresas de bet, porque elas cresceram demais em pouco tempo de existência e de publicidade, né, na televisão, com personagens conhecidos, esportistas, né, atletas. É, então, nós precisamos dar um basta nisso, no sentido de exigir transparência dessas empresas, né? A verdade é que há muita falta de conhecimento e a situação não é clara no sentido de que sejam de fato que não sejam de fato empresas de fachada, né, Beto? Apenas para lavagem de dinheiro, né? Que é o grande fluxo de caixa das grandes corporações e organizações criminosas, né? Tá certo. Cláudio, agora mudando um pouquinho de assunto, mas ficando também em torno de decisões judiciais. Estamos na semana decisiva das eleições, né? E aí vem a questão do X, né? O antigo Twitter aí. O Elon Musk sustentou na semana passada que cumpriu todas as determinações do Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Alexandre de Moraes insiste em manter banido o X aqui do Brasil. Isso claramente tem a ver com as eleições também, né, Cláudio? Eu acho que dificilmente o X será autorizado a continuar sua vida aqui no Brasil antes das eleições, uma vez que existe um forte componente político e ideológico também nessa plataforma. Sim, Beto, mas aí a questão é que o STJ alega que a documentação ainda não foi repassada para o Supremo, né? Em especial para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, comprovando todas essas regras, né, que ele solicitou. O Elon Musk já disse que baniu aquelas contas, né, que eram solicitadas, já pagou as multas, mas a documentação ainda não foi apresentada. Então, a questão é essa. Mas faltando uma semana aí para o primeiro turno, eu também acredito que não vai ser autorizado novamente o retorno do X antes do fim do primeiro turno, né, Beto? Mesmo porque uma semana aí não vai fazer tanta diferença. A verdade é que Elon Musk sentiu no bolso essa situação, porque nada mais, nada menos, o Brasil tem 20 milhões de usuários
da rede X, né? O antigo Twitter, né? Então pesa demais financeiramente na conta do milionário. Agora vamos aguardar para ver a situação e ver aí, né, essa reta final da eleição municipal, das eleições municipais, né, como vai se portar. Aqui em Limeira a gente percebe que está tudo muito parado, muito quieto, né? Já não temos mais aquela movimentação estratégica que tínhamos há muito tempo atrás, né? Dos candidatos, eles não aparecem, eles têm assim determinados grupos que eles fazem os encontros, tal, mas assim publicamente eu não vi nenhum candidato ainda nas praças, andando nas praças, em carreata. Pode ser que eles deixem mais para o final da semana, até o momento em que a lei permitir, né? Mas muito. Não é só aqui também não, viu, Beto? Eu estive fora de Limeira essa semana, fui para São Pedro e lá também, que sempre teve uma disputa muito acirrada, está tudo muito calmo, tudo muito silencioso. Agora, aquilo que eu questiono hoje no editorial, né, Cláudio, faltaram respostas, né? Porque não é apenas plataforma do governo, né? Como eu propus aí no editorial de hoje, por exemplo, né? Aí eu acho que houve uma... Oi? Não, pode continuar, eu vou completar. Não, é só para te dizer o seguinte, eu acho que foi também, não vou dizer que foi de comum acordo, mas o fato deles não serem questionados com mais contundência, isso facilita para todos também, né, Cláudio? Com certeza, eu acho que você foi perfeito no editorial desta segunda-feira, porque se faltaram explicações, se faltaram os programas de governo, é porque faltaram os questionamentos, né, Beto? Eu acho que deixou-se de questionar, mesmo nos debates realizados, deixou-se de questionar justamente sobre esses importantes fatos, esses importantes acontecimentos que você próprio citou no seu editorial, né? Cada um desses candidatos teriam que ter recebido esses questionamentos para ver como eles se saíam, né? Porque o debate realmente tem que ser programático, tem que mostrar o programa, não pode ser desrespeitoso, tem que ser cordial de todos os lados, mas os candidatos precisam ser expostos a seus calcanhares de Aquiles, né? Às suas possíveis falhas ou dificuldades, né? Para que eles possam mostrar realmente se estão preparados ou não para o exercício de um mandato de prefeito. Enfim, Beto, eu acho que quando falta questionamento, as respostas não aparecem realmente, né? Faltou isso, faltou atitude, né? Faltou um compromisso maior desses candidatos, eles não se expuseram na mídia, né? Eles não procuraram visitar os meios de comunicação, eles ficaram restritos às redes sociais e talvez não, com certeza por isso a campanha está se dando nessa calma total, né? Vamos ver agora no dia 6 de outubro, no final do dia, como que vai estar essa situação. Exatamente. Bom, é isso aí. Aliás, eu esqueci de comentar algo que você estava falando das bets aí, retomando o assunto, né? A partir de amanhã, segundo o ministro Fernando Haddad, mais de 600 bets podem ser excluídas do sistema por falta de registro no governo, né, Cláudio? Então, 600 bets, é um número absurdo, né? Beto, você vê a quantia, né? Muitas dessas a gente nem vê em propaganda da televisão, porque são talvez até empresas menores, mas não, na realidade elas não estão regularizadas, com certeza, elas não têm registro, né? E continuam tirando dinheiro da população, né? Infelizmente é assim, 600 é um número considerado, né?
considerável. Sem dúvida. Bom, e para a gente fechar rapidamente, Cláudio, subiu o tom do Hezbollah contra Israel, né? Israel que matou o principal líder do Hezbollah no Líbano, muita gente tentando fugir do país, muita gente, lógico, o aeroporto ainda funciona, mas a crise promete se agravar um pouquinho mais essa semana para tensão mundial, Cláudio. Com certeza, Beto. E falando de Oriente Médio, a gente pensa logo na questão né? Pensa logo na área, né? E também na falta de consciência desses líderes que procuram a guerra em vez de tentar a paz, né? Infelizmente, em pleno século XXI, terceiro milênio, nós ainda temos esses problemas bélicos aí envolvendo nações por conta de seus dirigentes, né? E de grupos extremistas que não aceitam a divisão de países, não aceitam a existência de países e muitos querendo conquistar a sua parte também em outros países. Infelizmente, parece que isso nós não teremos fim nunca, né? Principalmente quando envolve questão religiosa, quando envolve o fundamentalismo religioso, não há uma solução aparente e viável de momento. Tá certo, Cláudio. Semana apenas começando, aliás, semana será politicamente quentíssima, né? Vamos aguardar aí se teremos alguma novidade ou não. Eu particularmente acho que não. Teremos uma semana do mais do menos. Boa semana. Até amanhã. Boa semana para você, boa semana para os telenautas, né? Uma ótima semana a todos que nos acompanharam por aqui, que nos acompanham ainda mais segunda. E até amanhã. Uma ótima segunda-feira a todos. Tá certo. Esse foi Antônio Cláudio Bontorim. Vamos agora, daqui a pouco tem a Leilani de Paula, ela vai falar sobre a importância do café, né? Novas descobertas incluem o café, inclusive, como um componente para emagrecer. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso aqui no nosso Farol, mas antes vamos ao boletim esportivo de César Roberto. Oi, Beto, bom dia para você, bom dia aos amigos do Farol de Limeira. Beto, o Tite não é mais técnico do Flamengo, hein? Após mesmo o Flamengo vencendo ontem o Atlético do Paraná por 1-0 no Maracanã, com o gol de Gerson aos 45 do segundo tempo, a diretoria do Flamengo anunciou agora pela manhã, agora há pouco, por sinal, a demissão do técnico Tite. Ele que foi xingado, hostilizado ontem pelos torcedores do Mengão, antes, durante e depois da partida, né? A verdade é uma só, o torcedor do Flamengo não admite de forma alguma, não admitiu, né? E não admite até agora a eliminação do Flamengo da Copa Libertadores América nos dois confrontos contra o Peñarol. O Tite, que chegou ao Flamengo em outubro do ano passado, dirigiu o Mengão em 70 partidas, foram 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, um aproveitamento de 65,7% de aproveitamento do técnico. A diretoria do Flamengo anunciou também que Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do clube, né, com 39 anos de idade, será o técnico interino até a chegada de um novo treinador. É bem provável que no jogo da próxima quarta-feira, jogo de ida no Maracanã pela Copa do Brasil, semifinal, o Felipe Luiz já vai dirigir o Flamengo contra o Corinthians. Campeonato Brasileiro, Beto, 28ª rodada. Nós tivemos no sábado Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1. Botafogo e Grêmio não saíram do 0-0 no Engenhão. Ontem, 11 horas da manhã, Juventude 1, Bragantino 1. Ontem, lá em Brasília, São Paulo 3, Corinthians 1. O Corinthians deixou o campo, né, e reclamando muito da arbitragem. Eu, com sinceridade, não concordo. Para mim, faltou um pouco mais de inteligência do Fagner e também do zagueiro André Ramalho. Para mim, os dois foram expulsos justamente, então não tem que reclamar de absolutamente nada. O Fortaleza venceu o Cuiabá por 1-0, Atlético de Goiás 1, Fluminense 0, Internacional 3, Vitória 1, Cruzeiro e Vasco empataram em 1-1 no Mineirão, Bahia venceu o Criciúma
por 1-0 e, repito, ontem à noite no Maracanã, Flamengo 1, Atlético do Paraná 0. Em se tratando de Corinthians, Beto, a rodada até que foi boa, né, para o time de Parque São Jorge. É que o Corinthians não se ajudou. Botafogo em primeiro, 57, Palmeiras segundo, 56, Fortaleza terceiro, 55, Flamengo quarto, 48, São Paulo quinto, 47, Bahia é o sexto colocado, 45 pontos. Este é o grupo da Libertadores. Lá embaixo não mudou muita coisa não. Corinthians 17º, 28, Fluminense 18º com 27, Cuiabá 19º com 23 e o Atlético Goianiense é o último com 21 pontos ganhos. Nós teremos a 29ª rodada já a partir de quinta-feira. Jogos quinta, sexta e sábado. Até porque no domingo nós teremos eleições municipais em todo o Brasil e não haverá jogo. O Campeonato Brasileiro, Beto, da Série B, 29ª rodada, começou na quinta-feira, Chapecoense 2, Amazonas 0, na sexta, Ceará 1, Brusque 0, na sexta também Curitiba e Goiás 0-0, além de Paysandu 1, Ituano 0. No sábado, no sábado, Vila Nova 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1, deixa eu me ver aqui, que o Santos venceu o Operário por 1-0 o jogo na Vila Belmiro, CRB 2, América Mineiro 1, ontem Mirassol 0, Sport 0 e hoje duas partidas. Às 9 da noite, lá em Novo Horizontino e Ponte Preta. O confronto aí de pai e filho, né? Nelsinho Batista, técnico da Ponte Preta, e Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino. Teremos hoje também, 9h30 da noite, em Campinas, Guarani e Avaí. O Campeonato Brasileiro da Série C, Beto, nós já temos 2 clubes que conseguiram acesso para a Série B do ano que vem. Volta Redonda, que ontem venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1, e o Remo, que jogando em casa venceu o São Bernardo por 1-0. Então, neste grupo B, Volta Redonda e Remo já conseguiram acesso para a Série B do ano que vem. No grupo C, a Ferroviária ontem foi até Londrina e perdeu para o Londrina por 3-2. Se tivesse vencido o jogo, também teria conseguido acesso, mas agora joga em casa na próxima rodada. E o Ipiranga, lá de Erechim, venceu o Atlético de Minas Gerais por 2-1. Então, nesse grupo aqui, Londrina, Ferroviária, Atlético e até o Ipiranga de Erechim, ainda com chances de conseguir o acesso. No Campeonato Brasileiro da Série D, este que a Inter disputou este ano, Beto, o Retrô é o campeão. No jogo de volta, lá em Pernambuco, venceu Anápolis por 3-1. O jogo de ida em Anápolis havia sido 2-1 para o time goiano. Então, o Retrô é o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro da atual temporada. Legal, são as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, você que necessita de um escritório de contabilidade de total confiança, eu indico Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, boa segunda para todo mundo, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, César. Valeu. Vamos seguindo aqui com o nosso Farol de Limeira. Vou tentar contato agora com a Leilani de Paula, que já está conosco. Está se ajeitando lá. Leilani, seja muito bem-vinda, amiga. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo. O sinal tá bom, excelente da internet. Dá pra gente bater um papo. Leilani, o negócio é o seguinte, esses dias eu vi uma postagem sua, você estava fazendo, não exatamente propaganda de supermercado, mas você estava fazendo propaganda do consumo de blends de café, que são aqueles cafés diferentes, né? Até são um pouquinho mais caros do que os habituais. Mas antes de eu falar a nossa proposta de hoje, gostaria que você falasse se isso virou um hábito na sua vida, aí, essa, digamos assim, essa degustação de blends de café. Olha, Roberto, eu estou fazendo o desafio esse mês, né, de você tirar o açúcar do café. E eu falo sobre mudança de hábito e como é difícil às vezes a gente mudar um comportamento, principalmente quando a gente já aprende isso desde a sua bisavó, avó, e a mãe replica isso e você também continua fazendo dos mesmos hábitos e comportamentos. E isso também com as receitas, com o jeito de preparar o seu café. E eu falei sobre isso, falei quanto foi difícil
para eu aceitar essa mudança, de tirar o açúcar do café. Porque eu cresci vendo a minha avó com aquela leiteira, já com açúcar cristal, fervendo na água, preparando, já coando o seu café no tecido, na época ela usava, eu lembro de todo esse ritual de preparar o café para a família, né? Meu avô gostava muito de café, ele também fazia, então eu me lembro, desde criança, o hábito de preparar esse café com açúcar. E eu estou incentivando as pessoas a diminuir o açúcar da vida, porque hoje nós temos a comprovação da ciência de quanto a gente tem que diminuir ou tirar, eliminar o açúcar, porque isso causa, sim, aumenta o processo degenerativo neural, inflama o teu intestino, inflama todo o teu corpo. Isso dificulta o processo até da sua cognição, do aprendizado. Então, alterando intestino e cérebro ali, a gente não tem saúde nem qualidade de vida. A gente não está falando de longevidade. Então, nós precisamos tirar o açúcar para garantir o nosso estilo de vida mais saudável e apostar nessa longevidade e qualidade de vida ao envelhecer também. Então, tirar o açúcar é importante. Tirar o açúcar. Diminuir quanto mais. Então, eu estou falando sobre o hábito do café, porque eu amo café. É uma bebida mundialmente todo mundo gosta de tomar o café, mas o brasileiro tem um hábito muito forte disso, é uma cultura do nosso país. Só que às vezes a gente deixa de apreciar os novos sabores e aromas que estão ocultos porque a gente coloca o açúcar. Então, o incentivo é tirar o açúcar, aumentar a sua energia sem o açúcar e apreciar mais os grãos gourmets que nós temos aí. Por isso que eu fui no mercado e selecionei ali, mostrei a variedade que nós temos hoje, que antigamente a gente não tinha muito à disposição. Então hoje nós temos, tá na mão. Então agora a gente precisa rever esses comportamentos e hábitos, se realmente faz sentido adoçar ou não o seu café. Mas independente de adoçar ou não, né? Eu consumia mais café em cápsula, né? Até 2 anos atrás. Depois eu parei, hoje eu faço meu cafezinho pela manhã, aqui na sede do Farol, também aqui da Tribuna. Mas onde fica muito mais evidenciado aí os blends, né? Os sabores do café são nas cápsulas, né? Você claramente vê diferenças, né? Percebe diferenças entre os blends nas cápsulas, né? Com mais facilidade, inclusive. Sim, as notas são mais, parece que conservadas, né? Porém, nós temos a contaminação desses recipientes também. E todo o lixo que isso está causando também. Então, existe ali, em contrapartida, essa questão dessas cápsulas no meio ambiente e o quanto essa cápsula aí de alumínio pode estar contaminando com metais pesados o teu corpo. Então, eu falo que a gente não pode simplesmente aderir um comportamento só ali, só usar o café de cápsula. Eu falo que tem várias maneiras de você preparar o seu café. Então, nós temos a cafeteira italiana, nós temos ali o tecido, que ainda é todo um ritual de preparo, temos uma compressa. Compressa não é não é, agora eu esqueci como é que fala, é fusão, eu não sei como é que é a máquina ali que eu vi preparando esses dias numa cafeteria. Então, nós temos ali vários rituais, e isso pode ser interessante. Agora, só tomar o café de cápsula, se eu estou tendo essa contaminação aí com esse alumínio, isso pode estar me prejudicando, acentuando esse processo de intoxicação também no meu corpo. É mais fácil, né? É mais fácil. Você vai lá e você seleciona o aroma do país que você quer provar. Eu quero esse, aquele. Virou uma marca também conhecida no mundo inteiro, então já existe um marketing muito trabalhado em cima disso, então virou um estilo de vida você aderir às cápsulas e a praticidade, principalmente dentro de consultórios, dentro do seu ambiente de trabalho, mas temos que avaliar o quanto isso pode estar prejudicando tanto o meio ambiente quanto a tua saúde em relação a metais pesados. Tá, então eu falo que tem várias maneiras de a gente fazer esse ritual do café se tornar mais saboroso, mais nutritivo, mais interessante e também um momento aí de você rever. Porque o fato de você tirar também essa questão do açúcar, a maneira como você está agindo ali no seu café, você também está modificando outros alimentos. Você deixa de colocar o açúcar em outras situações. Às vezes você toma o seu suco de laranja com açúcar, então você começa a mudar outros aspectos também, outros alimentos que você adicionava açúcar. Então são hábitos comportamentais que eu incentivo através do café já rever esses conceitos aí
que vem desde a nossa avó, para que a gente possa dar os primeiros passos para as mudanças de hábito. Bom, então vamos dar aí uma boa notícia para quem gosta de café, Elani. O consumo diário de café foi significativamente associado a menos gordura abdominal e menores proporções de obesidade visceral, de acordo com um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Só para resumir, né, um estudo longo aqui, os resultados mostraram que tomar café mais de uma vez ao dia e comer pão neste horário, ou seja, de manhã, foram associados a proporções significativamente menores de variáveis como obesidade, obesidade visceral e síndrome metabólica. Então, além de tudo, o consumo de café comprovadamente, inclusive, como um agente que auxilia para o emagrecimento. Sim, ele é benéfico, mas por isso que eu falo, em cafés mais saborosos, de qualidade, observa o selo de qualidade, porque nós sabemos também que tem cafés que tem mais palha, mais terra do que café. Então a gente tem que observar essas coisas. E quando você começa a sentir mais o aroma do café e apostar nesses grãos mais ricos mesmo em sabor, você também diminui a quantidade que você toma de café no dia. E você começa a apreciar mais, principalmente logo pela manhã. Onde eu tomo café? De manhã. Eu preparo. Primeiro eu faço meu exercício em jejum, depois eu vou preparar, tomo muita água, depois eu preparo fruta, depois eu já vou passando um café, depois eu faço ali toda uma receita mais natural do meu pãozinho. Então, eu tenho um ritual de manhã. E isso é importante. Esse processo ali de você fazer o seu café é um processo ali de meditar, de contemplar esse momento. Então, não é simplesmente tomar um café, é preparar o seu café. Então, e saboreá-lo, mas escolham grãos que têm selo de garantia. Então, às vezes você fala, mas esse café tá caro, mas eu vou diminuir o consumo dele, porque quando você toma o café com açúcar, no caso, você toma muito mais, porque você está tomando água com açúcar. E aquele açúcar ali está interferindo demais nesse sistema de recompensa dentro do cérebro. Então, você está ali mais viciado no açúcar do que no café. É isso que é importante a gente observar. O quanto está indo de açúcar na sua corrente sanguínea. Então, eu também oriento a tomar cuidado com o horário que você está tomando o café. Porque às vezes as pessoas falam, imagina, eu durmo super bem. Só que o café, também temos estudo que comprova isso. Se você tomá-lo após as 3 horas da tarde, você vai diminuir todo o processo do desligar o teu corpo e preparar para dormir. Então, até 3 horas da tarde é o horário limite para você consumir o café. Só que tem gente que janta e toma o cafezinho. Ah, mas eu durmo super bem. Será mesmo? Então, você está estimulando a sua glândula pineal a não desligar e não secretar o hormônio da melatonina para relaxar, porque ela está ali hiperativa devido à cafeína. Então, a gente sabe o quanto tempo leva para a cafeína sair da corrente sanguínea. Então, nós temos que tomar cuidado com o sono e a qualidade do nosso sono. O fato de você estar dormindo não quer dizer que você tem qualidade de sono. Então, eu sempre reforço isso porque eu fui uma pessoa que tomava café, Roberto, 6 horas da tarde. Era o hábito da minha família, porque chegavam todos do trabalho e já vinha com o pão, com o bolo, o café, aquela mesa de italiano. E aquele café estava prejudicando o meu sono. Eu nunca me atentei a esse fato. Hoje, falando, estudando todo o sistema de dopamina, todo o nosso sistema neural, estudando hormônios, daí eu fui observar que isso é um fato que contribuiu muito para a minha insônia. O quanto demorava para relaxar e secretar essa melatonina e realmente desligar o meu corpo para dormir. Então, às vezes, você está tomando remédio para dormir, achando que você tem insônia e já está se autodiagnosticando, mas o fato é o café, que não está permitindo o seu relaxamento. Então, volto a dizer, cafezinho da tarde até às 15 horas.
Perfeito, perfeito. Senão aí as explicações. Só para a gente fechar, você está no novo cenário, parece que tem uma mesa de ping-pong atrás de você. O que é isso Não, aí? é um quadro mesmo, é um quadro. Ah, então tá bom. Chamou minha atenção. Valeu, minha amiga. Uma ótima semana para você. Força com esse calorão, né? Mais uma semana de muito calor. Isso aí prejudica a sequência de atividades físicas. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Até semana que vem, cai para a água agora. Atividade física dentro da água. Beleza, obrigado. Valeu, essa é a Leilani de Paula. Vamos agora a um rápido intervalinho e depois a conclusão do nosso programa com o comentário de Ricardo Galzerani. Eu volto amanhã às 10. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio. Bom senso. Eu acho que está faltando muito no mundo de hoje é bom senso. E faltando agora menos de uma semana para as eleições municipais, eu sei que parece que estou clamando no deserto, mas o eleitor tem que ter bom senso. Votar mais com a razão e menos com a emoção. Afinal, é o destino da cidade onde você reside que vai ficar na mão da Câmara Municipal e do novo prefeito. Eu sei que pedir bom senso no Brasil, às vezes, é clamar no deserto, onde é um país onde tanta gente se endivida até o pescoço por conta dessa vigarice, dessas bets, dessas apostas por sites eletrônicos. Num país onde o trânsito é um dos mais violentos do mundo, onde as pessoas não se respeitam. Num país que tem 40 mil assassinatos por ano, onde vizinhos brigam por bobagem, eu sei que às vezes é duro pedir bom senso. Talvez seja clamar no deserto. Mas é o destino da cidade que está em jogo. Não é o destino seu, nem o meu. Então, na hora de apertar a controvertida urna eletrônica, pense bem, o que esse candidato do vereador pode fazer em benefício da cidade? O que esse candidato a prefeito pode fazer em benefício da cidade? Mas não pensar na hora de votar. Nós temos ainda praticamente uma semana para pensar, quem não pensou ainda. O bom senso serve para tudo na vida. O duro é ouvir e ver que continua faltando muito bom senso para grande parte dos brasileiros.